Samuel fala que ela era uma das esposas de Eucana, que ela morava em Efraim. Ela era uma mulher religiosa, porque ela ia ao templo todos os anos oferecer sacrifícios, né? Ela cumpria os ritos da sua religião. Diz que ela era amada pelo seu marido. É muito bom ser amada. Quando é pelo marido é muito melhor, né? Ser amada é muito bom, né? Não é à toa que as pessoas, quando uma mulher é irritante, assim, meio agressiva, né? É mal amada. Não tem esse ditado? A fulana é mal amada. Porque é muito bom se sentir amada. A pessoa se sente feliz, se torna mais educada, mais dócil, né? Uma pessoa amada. E também a pessoa que ama. Então, aqui diz que Ana era amada por seu marido. Mas ela tinha um problema. Aliás, ela tinha dois. Ela não engravidava. Ela era estéril. E, por causa disso, Eucana arranjou uma outra mulher que lhe deu filhos. E a Bíblia diz que ela era humilhada por sua rival. Então, imagina só uma mulher que não pode dar filhos ao marido e que ele busca em outra aquilo que a mulher não pode dar, não era culpa dela, e depois ela é humilhada, ela fica sendo humilhada pela rival, né? Porque Penina já tinha uma porção de filhos. E Ana conviveu com isso aqui me chamou muito a atenção. Ana conviveu com isso durante muito tempo, muitos anos. Ela conviveu com isso, porque aqui diz que Penina tinha filhos e filhas. Então ninguém tem filhos e filhas em 2 ou 3 anos, né? Então, pelo menos de 2 em 2 anos, ela tinha um filho. E cada ano que Ana ia ao templo, né, ao tabernáculo, para oferecer sacrifício, ia ela, Eucana, seu marido, Penina com aquela penca de filhos. E Penina, naturalmente, não perdia a chance de se dizer melhor do que Ana. Olha, eu dei filho, teu marido, você não deu filho pro teu marido. Olha a porção. No ano seguinte, passava 2 anos, lá vinha Penina novamente com um molequinho no colo, né? Dizendo aqui, ó, outro. E Ana, cada ano, ela ficava mais humilhada. Cada ano que se passava, que ela ia ao tabernáculo, mais humilhada ela se sentia. Naturalmente, ela deveria orar, mas aqui diz que Ana chorava e não comia. Então, cada vez que eles iam ao templo, que ela era afrontada por Penina, ela chorava e não se alimentava. Então, isso é o que a Bíblia fala da vida de Ana. Mas, quando a gente lê a Bíblia, a gente deve prestar atenção naquilo que Deus está falando para nós. Não na história em si, é uma história bonita, mas não na história. O que é que Deus quer falar com a gente com essa palavra? E é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Então, a primeira lição que Ana nos passa é que ela era uma mulher que ela acreditava na oração, tanto que ela foi orar. A segunda é que não era comum uma mulher ir ao templo. Naquela época, a mulher ela teria que ir com a família, ou no mínimo com o marido, acompanhada com o marido. Isso numa ocasião onde estavam todos reunidos. No entanto, Ana voltou lá sozinha, com o templo vazio. Isso não era uma coisa comum. Então, uma outra é que Ana, ela não revidava as ofensas de Penina. A Bíblia diz que ela chorava e não comia. Isso está lá no verso 6. Quem está com a Bíblia aberta pode conferir. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Depois disse que ela só chorava e não comia. Mas aqui diz que ela a irritava. Sua competidora, Penina, ela irritava a Ana, afrontava
aqueles filhos. E Ana se sentia humilhada por isso. Então, nessa época, era desprezo, era humilhação para uma mulher não ter filhos. Ela era considerada uma pessoa assim, seca, sem a bênção de Deus na sua vida. Então, por causa disso, o homem, pela lei judaica, o homem poderia se casar novamente, ou a esposa poderia dar uma escrava, uma serviçal, para que desse filhos ao marido como se fosse dela. Então, no caso de Eucana, não se sabe porquê, ele se casou com uma outra mulher para lhe dar filhos. Então, a poligamia, eu fiz uma anotação aqui, a poligamia era permitida nessa época. Pela lei, a poligamia era permitida exatamente nesses casos. Por quê? Ter muitos filhos era símbolo de status e riqueza. Então, uma família muito grande, ela tinha status e, consequentemente, tinha riquezas. Por quê? Um homem sozinho, ele não podia... O principal meio de vida era a lavoura, né? E o gado, ovelhas. Um homem sozinho não poderia plantar, colher. E quando ele tinha filhos, quando ele tinha uma família grande, isso aí, além de ter status, né? Ou a família fulano de tal, a família enorme, a família grande. Ele tinha também mais riquezas, porque os filhos ajudavam na lavoura, ajudavam com as ovelhas. Então aquilo ia crescendo e ele ia enriquecendo. Por isso, ter muitos filhos, além de dar status a um homem, era sinal de riqueza. Então, por isso, era permitido a poligamia nesse caso, quando a mulher, a primeira, não dava filhos. Ao contrário, a mulher que não dava filhos ao marido era considerada uma fracassada, um embaraço social para o marido. Ela impedia que o marido tivesse status na sociedade, porque ela não dava filhos. Então, se ele não tinha filhos, ele não tinha riqueza e ele não tinha status. Está dando para entender? Então, Ana, por isso ela ficava tão desesperada. Mas Eucana não se importou com isso. Olha que homem bom. Apesar dela não dar filhos a ele não a repudiava. A Bíblia diz que ele a amava. Ele chegava a dizer: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele queria dizer: para mim ter você é melhor do que se você tivesse 10 filhos. Tivesse me dado 10 filhos. Mas Ana não se conformava, ela se sentia humilhada, ela se sentia fracassada por não ter dado filhos ao seu marido. Então, mas Ana, ela não perdia confiança em Deus e ela sempre orava. Lá no verso 9, nós já falamos que não era comum uma mulher ir ao templo sozinha. Lá no verso 9, diz que Ana tomou uma decisão. Gente, olha como isso falou no meu coração. Irmãos, às vezes a gente se acostuma com o problema, até com a doença. A gente se acostuma e vai acariciando aquele problema. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E se acostuma com aquilo. Isso aconteceu com Ana. Ela ficou acostumada. Eu não tenho filhos, eu sou estéril, eu não tenho filhos, eu sou estéril. E só chorava e não comia. Mas a Bíblia diz que um dia ela tomou uma decisão. E eu posso imaginar o que ela passou. De repente, a Penina chegou lá com outra criança. E botou lá na frente dela, dizendo: aqui, olha, mais um. E naquele momento, eu não sei o que Ana sentiu, mas dá para a gente imaginar. E Ana, então, ela ficou tão movida, ela ficou tão ferida, que ela, depois que comeram e beberam, ela correu para o templo. E lá sozinha, ela orou como nunca. Irmãos, às vezes nós precisamos fazer isso, porque uma coisa